Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é da disciplina de Linguística 1. Vamos começar a entender melhor do que se trata essa disciplina. E, então, para que a gente possa compreender, será necessário aprender também alguns conceitos que são importantes e que estarão aparecendo ao decorrer das nossas aulas. Vou mostrar alguns materiais. Esses conceitos, né, como o conceito de linguística, por exemplo, é a ciência que estuda, né, que pesquisa as mais diversas línguas, independente de quais sejam. Então, todas as línguas possuem conceitos próprios também. Eu vou trazer um panorama mais geral do que é a língua e do que são essas explicações, e aí, conforme for passando o tempo, vocês vão perceber que nós vamos nos focar mais na linguística das línguas de sinais. Então, nós temos língua e linguagem, que são dois conceitos diferentes e que eu preciso, então, que vocês compreendam a distinção entre eles. Eu quero também mostrar para vocês alguns sinais que são específicos da área da linguística. Vamos aprender? Aqui nós temos então uma nuvem de palavras e todas essas palavras elas são ligadas à área da linguística. Ao lado eu adicionei alguns videozinhos, né, em Libras, e em cima vocês podem perceber a palavra sinalário. Mas que palavra é essa que eu adicionei ali? Por que ela não está na nuvem de palavras? Bom, essa nuvem ela é mais voltada para a linguística das línguas orais, né? Dessas línguas mais de ouvintes, e então eu achei necessário adicionar ali o sinalário. E explicar para vocês a diferença, né? Vocês já devem ter ouvido falar da palavra vocabulário. Né, este sinal aqui na minha mão é de vocabulário. Então, esse vo de voz, ele está totalmente ligado com as línguas orais. Não combina, né? Esse vocabulário, né? Não combina a gente utilizar nas línguas de sinais. É por isso que a gente adaptou essa palavra para sinalário. Mostrar sinal, sinal. E é assim que a gente fala sinalário em Libras. Então, nesses vídeos, né, neste sinalário, eu explico quais são os sinais. Por exemplo, no primeiro, né, eu trago esse aqui, que é o de língua. No segundo vídeo, eu trago linguagem. E no terceiro vídeo, eu trago linguística. Mas eu quero trazer para vocês, né, o conceito de cada uma dessas palavras. Como vocês podem observar aí nessa imagem, nós temos então linguagem, né, diferente de língua, certo? E vocês conseguem perceber que cada uma dessas palavras está acompanhada também de um desenho, né, coloridinho? Antes de eu explicar do que se trata esse desenho coloridinho, eu quero trazer uma outra informação importante para vocês. Se sabe, né, que cada língua possui ali a sua produção oral e escrita, né? Por exemplo, a língua portuguesa oral e escrita, a inglesa oral e escrita, a língua francesa também, né, oral, você vai falar francês e você vai escrever em francês. Certo? E essa produção oral, né, essa produção oral das línguas, ela está inteiramente ligada às línguas que são orais, né? Esse tipo de produção. No caso das línguas de sinais, existe a produção visual, porque é uma língua de outra modalidade, né? Modalidade visual. Então, essa produção se dá, né, com as mãos, de maneira visual. E o registro escrito da língua vai ser em português, em inglês, em francês? Como vai ser o registro escrito?
Na verdade, assim como cada língua possui seu registro escrito, né? A nossa língua de sinais também possui. E esses desenhos que vocês estão vendo, essas imagens, elas são um exemplo da escrita de sinais, que é o registro escrito da língua de sinais. Então, no primeiro tem ali a imagem referente à linguagem, e no segundo, né, nós temos então a imagem que se referencia à língua, certo? Então, linguagem é a capacidade das pessoas de realizar, assim, produções, né? E de conseguir se compreender. Por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem da música, a linguagem da pintura, né? A linguagem das artes. Não são línguas, são linguagens. Língua é uma outra coisa. A língua ela possui uma outra maneira de organização própria, né, de características, detalhes, regras, né, que são diferentes. A língua ela pode ser oral ou ela pode ser visual. A linguagem a gente, né, consegue a partir dela se comunicar, mas não é uma língua. E é importante a gente saber que há, sim, vários tipos diferentes de linguagem. Então, a área da linguística, ela vai estar se debruçando, né, bastante em relação a esses estudos. No caso das línguas orais, a gente sabe que existe a produção verbal, né, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, e no caso das línguas de sinais também existe essa produção verbal, né, porque ambas são línguas, então ambas existem nesse tipo de produção também. A prática da língua é que vai, né, estudar, né, a prática da língua que vai nos ajudar a compreender que ela possui suas regras, né, tanto as línguas orais quanto as línguas de sinais possuem suas regras próprias, possuem as suas devidas estruturas. A linguagem, ela é mais um conceito que eu vou trazer para vocês na sequência. E a língua, no caso da língua, ela é então a capacidade de produzir, né, essa habilidade que nós seres humanos temos de produzir, de nos comunicar, de entender e de nos fazer entender também. Vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, né, vários tipos de linguagem, como eu já havia comentado. Espera aí, deixa eu ver para onde está. O quadro não está para cá? Não? Está para cá. Isso, agora sim. Agora está certo. Nós temos então vários tipos de linguagem, como vocês podem ver, né? E eu separei ali por grupos. O primeiro sendo a linguagem cinematográfica, onde a gente tem cena, tem sequência, tem também enquadramento, né? Plano, enfim, esses códigos próprios da linguagem cinematográfica. Na linguagem de trânsito também nós encontramos placas, botões, pistas, né? O código próprio desse tipo de linguagem. Por fim, eu trouxe como exemplo a linguagem teatral, onde a gente tem gesto, atores, cenário e uma porção de outras características, cada tipo de linguagem com a sua própria característica. Mas os animais também possuem uma linguagem, como os cachorros, por exemplo. Se um cachorro está latindo, né, correndo, com o rabinho abanando o serelepe, a gente consegue compreender que ele está feliz, que ele está contente. Ele nos mostra isso, né? Ele consegue comunicar que está feliz através da linguagem. Se um cachorro está latindo para outro cachorro, né? E os dois estão ali latindo e você percebe esse movimento. Pode ser uma briga, eles podem ser amigos, podem estar conversando, mas nós não temos como conseguir compreender a linguagem dos cachorros. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo muitas vezes. Mas são só alguns exemplos para que fique mais entendível.
então trazendo essas questões das línguas, né? A linguística é a ciência que vai sim fazer esse tipo de estudo e compreender que cada língua possui, né, sua definição, suas estruturas específicas. Na questão dos estudos, né, da língua, por exemplo, a gente tem a biologia, que vai ter sim seus conceitos próprios. E para que a gente consiga entender melhor esse assunto, é preciso que se criem, né, novas palavras. No caso da língua portuguesa, a gente sabe que ela é uma língua que deriva do latim, certo? A língua de sinais, por exemplo, a Libras, ela também possui uma influência, ela também possui um histórico, que é no caso, né, da França, da LSF, que é a língua de sinais francesa, porque na França nós tivemos então, né, a primeira escola no mundo que trouxe como metodologia de ensino todas as disciplinas, né, o ensino de todas as matérias através do uso da língua de sinais e a partir dela então se multiplicaram, né? Acabou que se disseminou essa metodologia. No caso da psicologia também, né, ela vai definir a língua como parte da cognição humana, e no caso da sociologia, ela vai trazer, então, ênfase em alguns aspectos socioculturais. Um exemplo bem prático é a palavra show, né, que as pessoas mais jovens usam. Ah, show, é para dizer que tem algo legal, e isso é uma maneira de comunicação, né, muito prática de se compreender. Lembram a palavra estresse? Antes, essa palavra ela não existia na língua portuguesa. Mas começou-se então a utilizar muitas vezes essa palavra, e como a língua é viva, né, ela acabou então, né, passando por uma adaptação. E a palavra estresse acabou originando a palavra estresse da língua portuguesa. Ou seja, é uma palavra numa língua que foi criada passando, obviamente, por uma influência muito forte de uma outra língua. Nos estudos linguísticos, nós vamos aprender sobre o sistema de signos, sendo então signo linguístico, este é o sinal, significado ou significante. Eu vou explicar melhor do que se trata e como que funciona esse sistema. Então, um exemplo prático é a palavra mesa, composta pelas letras M, E, S, A, da língua portuguesa. Esse é o significante. Em português, você escuta a palavra mesa e prontamente você pensa no significado que ela tem, porque você se lembra de um objeto que você já conhece. Em Libras de sinais, né? Em língua de sinais, desculpa, em Libras, você vê a palavra, né? Você vê a mesa, né, sendo produzida através do sinal de mesa e automaticamente você pensa no significado dela, porque você já conhece a mesa. Então você sabe que você vai colocar uma cadeira ali, que você vai sentar e vai comer, né? Essa é uma habilidade que nós temos e faz parte do signo, né? Desculpa, faz parte então dos estudos da linguística. Então, as línguas de sinais, assim como as línguas orais, elas são parte, né, e são próprias de cada país. Por exemplo, aqui no Brasil, né, no nosso contexto, no Brasil, nós temos então como língua oral brasileira a língua portuguesa e como língua de sinais brasileira a Libras. Este é o sinal de Libras. Existem sim, né, outras línguas que são faladas, como o inglês, como o francês, como o alemão. Sim, existem vários países e cada país com a sua língua falada, né? Assim como também a gente vai ver esse fenômeno ocorrer com as línguas de sinais, né? A língua de sinal francesa, a língua de sinais americana, que é a dos Estados Unidos, a língua de sinal portuguesa, né? Cada país possui sua língua de sinais e no Brasil, como vocês já sabem, nós temos a Libras.
Não é este. Então, no caso das produções, né, a gente pode ver que essas produções existem, as produções, as construções das línguas, elas existem tanto na modalidade das línguas orais quanto na modalidade das línguas de sinais. E a gente observa os discursos, né? A gente observa a língua em si, essas produções, e aí a gente consegue perceber que há sistemas, que há regras em cada uma delas. Eu vou mostrar então três conceitos bem importantes. O primeiro é o pidgin, este aqui é o sinal de pidgin, pidgin. E o pidgin nada mais é que um sistema de comunicação. E ele funciona, ele não é uma língua, é importante frisar, mas ele funciona então para garantir uma comunicação, né, num espaço onde há várias línguas. Então, ele vai, na verdade, servir como uma ferramenta de auxílio, mediação, para que se possa entender e se fazer entendido. Mas ele não possui regras gramaticais, ele não possui uma estrutura própria, então não há ninguém que fale pidgin como língua materna. Isto não existe. Na verdade, ele funciona como uma ferramenta de auxílio para evitar que não se consiga uma comunicação, né? Ele vai ali para mediar e fazer com que ela aconteça assim. Um exemplo de pidgin são pessoas que falam línguas diferentes e aí, se elas não conseguem se compreender, elas podem utilizar essa forma, né? Um meio ali onde há pessoas com muitas línguas diferentes, vai sim ser necessário utilizar um pidgin para conseguir garantir essa comunicação. O segundo, então, é a língua franca, né? Que nada mais é do que ali uma mistura, é muito maior, né? Entre o pidgin. Então, essas línguas elas servem para comunicação, né, entre pessoas que falam várias línguas. Então, se eu falo uma determinada língua e a pessoa fala outra, a gente utiliza uma língua intermediária que ambos tenham conhecimento para conseguir garantir então essa comunicação. Por isso que essa mistura, né, ela é algo que é bastante importante da gente pensar. Não sei se vocês se lembram, mas existe uma ilha, ela é bem conhecida, pequena, e ela fica em Papua Nova Guiné. Essa ilha ela é pequena e dentro deste espaço haviam pessoas com, né, muitas nacionalidades e que falavam línguas muito diferentes. Então você imagina, né, um cenário mais bagunçado, onde na loja você fala uma língua, num prédio público você fala outra língua e assim as coisas ficam, né, um pouco complicadas. É por isso que a partir disso é necessário então a criação de uma língua que seja oficial nesse meio, né, nessa ilha onde falam tantas línguas, é preciso que uma seja a língua que vai ser utilizada nesse espaço, né? A língua principal deste espaço. Então, é aí que se dá, né, a língua franca. Num terceiro caso, a gente tem, então, a língua crioulo. O que é essa língua crioulo, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem uma língua materna, né, uma mãe ali, ela fala uma língua, e o pai, ele tem ali de repente uma outra língua, por exemplo, né? São duas pessoas que falam línguas diferentes, de nacionalidades diferentes e que se casam. Qual é a língua do filho, né, dessas pessoas? A criança ela vai fazer então a junção entre essas duas línguas e é aí que a gente surge, né, uma língua crioulo. Então, ela vai acabar fazendo a aquisição das duas línguas, sim, provavelmente sim, mas durante essa mediação, né, durante todo esse processo, ela vai falar uma língua crioulo quando ela estiver provavelmente misturando essas duas línguas.
Então, a gente tem, né, essa mistura, né, entre uma língua e outra, e é assim que a gente consegue, né, nesse caso, perceber uma comunicação mais completa, uma produção mais completa de comunicação, através dessas misturas, né? Que nós já então mencionamos. E realmente há muitos fatos na história que nos comprovam e que nos mostram vários acontecimentos ali onde foi necessário o pidgin, a língua crioulo surgiu, a língua franca foi utilizada também. Então, agora nos debruçamos, né? Vamos nos debruçar, aliás, mais ao estudo das línguas de sinais, pois nós já vimos ali uma introdução sobre o panorama mais geral ali do estudo da linguística. A mulher, né, essa autora que escreveu esse texto, esse é o sinal dela, e o nome dela é Ana Regina Campelo. E ela explica, então, ela é uma estudiosa ali da linguística das línguas de sinais, ela traz esse estudo, né, de maneira clara, ela fez ali uma boa pesquisa, um bom aparato, encontrou, né, vários sinais, várias questões e conceitos importantes que foram, então, comparados ali entre as línguas de sinais e as línguas orais. Ela traz esses estudos e essas comparações muito importantes. Então, aqui eu quero trazer para que vocês possam compreender como que se iniciaram, então, esses estudos das línguas de sinais. Quero mostrar para vocês, então, a foto deste homem. Este é o sinal dele, o nome dele é William Stoke. Ele publicou, fez publicações ali, né, na década de 60, né, fez, né, publicação de alguns vários materiais ali da área da linguística, inclusive da área da linguística das línguas de sinais, né, mais propriamente dito da língua de sinal dos Estados Unidos, a ASL. Então, ele vai trazer o que a ASL possui sim suas estruturas, né? Assim como as línguas orais, e a gente traz então essa leitura para o Brasil, pensando que sim, a Libras também tem, obviamente, né? Não só pensando, mas comprovando uma estrutura tal como a língua portuguesa. Então, esse homem ele foi professor, né, em universidade por bastante tempo. Ele deu aula na Universidade de Gallaudet, que este é o sinal da Universidade de Gallaudet, e ela fica localizada nos Estados Unidos, e lá todas as disciplinas dela, né, tudo que é ensinado dentro da universidade é ensinado em língua de sinais americana, que é a ASL. Então ele teve bastante experiência, né? É um professor que foi muito importante. A gente tem uma experiência parecida, de certa forma, mas mais voltada para a inclusão, aqui na URGS, por exemplo, onde a gente tem, né, curso de tradução, mas ainda a gente não tem, né, igual nós temos com a Gallaudet. Não, porque afinal aqui a gente não tem, né, o curso inteiro ministrado em língua de sinais, como nós temos na Gallaudet. Todos os cursos dessa universidade, eles são ministrados em ASL. Então, este homem, o Stoke, ele conviveu, né, ele teve essa convivência para fazer esses estudos em relação às línguas de sinais, teve que ter a convivência com a língua, fez várias constatações muito importantes, inclusive apresentando ali a estrutura da língua de sinais americana e fazendo produções muito importantes, produções acadêmicas, né, muito importantes a respeito disso, como, por exemplo, esse dicionário que foi publicado em 1976, né? E também o outro em 1979.
Então, ele vai explicar, ele vai trazer, né, algumas comparações e distinções, ele vai trazer essas, né, ele vai perceber ali essas distinções entre as línguas de sinais e as línguas orais, mas, claro, né, apresentando as estruturas das línguas de sinais. Ele dá início a essa discussão e traz, então, o conceito novo, que era na época, então, né, que a gente ainda tem esse conceito, mas na época novo, o conceito de quirológica, que vai estar, então, digamos assim, substituindo o conceito de fonologia, né? O de fonologia para as línguas orais, né? E o de quirológica para as línguas visuais, porque o fono ele vem, né, dessa característica do produzir, do falar e do ouvir. E a gente sabe que isso não vai acontecer nas línguas de sinais, né? Não vai, enfim, assim como a palavra vocabulário foi trocada pela palavra sinalário, a gente tem então nas línguas de sinais a utilização das mãos como ferramenta para a produção da língua. E é por conta disso que o quiro, né, que vem então a quirológica, ela vem porque as mãos é que são a ferramenta utilizada para a produção. Então, no caso, né, da fonologia, a gente vai estudar dentro de uma palavra, por exemplo, na língua oral, né, quando a gente estuda fonologia, a gente vai estudar as unidades que existem, né, dentro de uma palavra. As unidades compõem uma palavra. O mesmo vai acontecer com um sinal. As unidades que compõem um sinal também serão estudadas, né, através dos estudos ali da quirológica dentro da linguística das línguas de sinais. É realmente um assunto muito interessante e mais voltado ali para a parte onde se estuda a morfologia da língua. Então, este estudioso, ele trouxe ali um olhar e uma constatação em relação às línguas de sinais, trazendo então alguns parâmetros muito importantes. Ele traz o movimento, o ponto de articulação e a configuração de mão. Por exemplo, a palavra casa, né? O sinal para casa. Este é o sinal. Mas este sinal ele é composto por algumas unidades e ele vai trazer, então, certo? Por exemplo, a primeira é a configuração de mão. Este é o sinal de configuração de mão. E essa é a configuração utilizada para casa. Não é essa, nem essa daqui. É esta aqui. Um segundo ponto, então, é a locação, a localização. Onde este sinal é produzido? No meu caso, né, no espaço neutro. Não é na cabeça, nem na bochecha, nem no peito, nem no ombro. Não, é aqui na frente, ó, no espaço neutro. É aqui que a gente vai fazer a produção do sinal casa. Por terceiro, o movimento do sinal. Desculpe, este é o movimento do sinal. Não é nem este, nem este, nem este outro. É este aqui, ó. Encontrando, então, as pontas dos dedos. Então, ele traz, né, esses parâmetros importantes. Esses parâmetros aqui compõem ali o sinal casa. No caso do Stoke, né, ele vai trazer então essa estrutura das línguas de sinais. A partir então dele, a partir das produções dele, é que outros pesquisadores, né, começaram a trazer e realizar várias produções. Ele traz então o conceito de quirológica e depois disso a gente começa a ver outros pesquisadores também realizando estudos na área da linguística e trazendo o conceito de quirológica mais uma vez. Esse conceito acaba que é disseminado por Stoke, né? Inicialmente ali voltado para a ASL e depois para as outras línguas de sinais, como a língua brasileira de sinais. Então, como diz nessa frase, né, que eu estou mostrando para vocês agora, a ASL foi a primeira língua a ter comprovação científica, né? A primeira língua de sinais a ter essa comprovação científica de que sim, a língua, sim, ela tem estrutura e gramática. Depois isso foi, então, se ampliando, se espalhando para outras línguas, inclusive aqui no Brasil, para a língua brasileira de sinais. Então, já que estamos falando de Brasil,
né? Na década de 80 é que nós começamos a realizar também as nossas produções ali com os autores Ferreira, Brito, né? Nós temos o início ali dessas produções de materiais em relação à linguística da língua brasileira de sinais. E posteriormente, ali na década de 90, nós tivemos então Carnop e Quadros, né, como linguistas produtoras muito conhecidas no Brasil que disseminaram aí país afora muitos estudos e muitos materiais ali compostos, né, por elas, né, escritos por elas em relação a como que funciona, né, a linguística da língua brasileira de sinais. A partir disso e de como isso foi se espalhando, outros pesquisadores começaram também a fazer e se debruçar por esses estudos, inclusive pesquisadores surdos, não apenas pesquisadores ouvintes. Na questão dessas pesquisas, elas foram sim utilizando de morfologia da língua, de linguística, né, de todos os âmbitos da linguística, assim como a gente tem a língua portuguesa, que possui ali umas 10 classes gramaticais, as línguas de sinais também possuem suas classes gramaticais, né? Também possuem as suas especificidades, a sua estrutura, né? Um exemplo a gente chama de parâmetros, né? Então, são os parâmetros linguísticos das línguas de sinais. Nós vamos, sim, ao longo das nossas aulas de linguística, aprender bastante sobre eles. Então, realmente existe a quirologia e ela começou com o John, né? O John Bauder, ele que deu início a esse tipo de estudo. Essa tabelinha ali foi criada por ele, né? Se escreve chirologia, né? Se escreve com CH. Então, ele fez essa tabela lá em 1644. O John, ele fez ali, né, um material, porque ele tinha contato, né, com pessoas surdas e ele quis trazer ali uma maneira de comunicação através das mãos. Esse material ele é totalmente voltado para a medicina, né, e ele está em inglês. Então, ele realizou essas pesquisas e produziu ali esse material voltado para a medicina, para ajudar na mediação ali da comunicação, né, entre médicos ali e pessoas surdas. Então, ele acabou produzindo esse material que eu acho bastante interessante. Então, inicialmente, ele fez pesquisas, né? Ele deu uma estudada, ele buscou compreender alguns sinais, né? Alguns gestos, e daí ele foi, então, criando esse material que depois foi bastante difundido, bastante utilizado, né? Até hoje ainda se tem alguns estudos, né, mais aprofundados em relação à quirologia e a como ela funcionava, né? É um material que a gente utiliza assim como referência de início, né? Ele foi sim voltado para línguas de sinais e ele é importante também para a história. Então eu quis colocar aqui a datilologia, porque vocês já são alunos que estão familiarizados com a datilologia, utilizam para falar qual é o nome de vocês. E a datilologia, ela é própria da Libras, das línguas de sinais? Não. Na verdade,
né? Esse recurso do alfabeto manual, ele é só um empréstimo linguístico da língua oral utilizada no país onde se utiliza também a língua de sinais, né? Então, a gente vai utilizar esse empréstimo linguístico do português aqui no Brasil para falar nome de pessoas, nomes de lugares, nome de alguma coisa, por exemplo, que ainda não tem sinal. Certo? Ou se o intérprete ele está realizando ali uma interpretação, ele ouve uma palavra da qual ele não tem conhecimento ou não sabe qual é o sinal, ele vai fazer uso então da datilologia neste momento, certo? Mas é importante frisarmos que ela é apenas um empréstimo linguístico do português, né? No nosso caso aqui falando em Libras, e não propriamente a Libras, né, em si. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão estudando linguística e dizer que, bom, são conceitos básicos que, se vocês ainda não entenderam, fiquem tranquilos que ao longo das nossas aulas as dúvidas vão sendo esclarecidas, certo? Muito obrigada pela compreensão de vocês. Tchau!